Para começar, a gente fala um pouco do mercado residencial, incluindo tanto o multifamily quanto o single family, já que eles compartilham aí vários dos mesmos fundamentos, né? Então, o primeiro gráfico que a gente traz é um gráfico de construções iniciadas nos Estados Unidos, então construções residenciais, e o gráfico medido em unidades, e a gente tem aí cerca de 1,43 milhões de unidades sendo construídas nos Estados Unidos por ano. Quando a gente olha essa estatística que vai desde 1960 até agora 2024, a gente nota aí uma queda grande, uma queda abrupta com a crise de 2009, passando de cerca de 2,2 milhões de unidades para pouco menos de 500 mil unidades. E só em 2021 que a gente voltou a um patamar médio histórico. Então, nesse período de 2009 a 2020, 2021, a gente teve aí cerca de 5,8 milhões de unidades a menos quando a gente compara com a média. E em 2022 a gente estava aí com mais ou menos 1,83 milhões de unidades e voltou a cair por causa do aumento de juros muito forte que teve a partir de 22. No entanto, a demanda nos Estados Unidos não para de crescer e a gente tem aí, obviamente, um país que continua crescendo, um país muito grande, continua tendo muita migração e também crescimento natural. No gráfico da esquerda, a gente tem o número de famílias nos Estados Unidos, cerca de 131 milhões de famílias em 2023. E se tudo continuar crescendo num ritmo parecido como foi no passado, a gente vai ter cerca de 143 milhões de famílias em 2033. Ou seja, quase 12 milhões a mais de famílias que vão precisar de 12 milhões de unidades residenciais. Além disso, no gráfico da direita, a gente tem uma expectativa de qual é o déficit de residências nos Estados Unidos. Tem um pouco de discrepância, às vezes calcula-se que é cerca de 2 milhões, esse gráfico traz 3,2 milhões, tem algumas outros estudos que apontam que são 6 milhões de unidades. Enfim, a gente tem um déficit habitacional nos Estados Unidos e a gente também tem um certo grau de obsolescência. Então, cerca de 4,5 milhões de unidades vão ficar obsoletas nos próximos 10 anos, mais ou menos 450 mil por ano. Lembrando que nos Estados Unidos tem muita construção de madeira. Então, casas muito antigas, antes de 1950, tendem a serem candidatas à demolição para novas construções. Somando os 12 milhões de novas famílias, mais o déficit de cerca de 3 milhões, mais 4,5 milhões, a gente tem um pouquinho menos de 20 milhões de unidades residenciais que vão ser demandadas nos próximos 10 anos apenas para manter o mercado na mesma situação que ele está hoje. E uma estatística que a gente também gosta muito de olhar é a emissão de permits, a emissão de licenças para construir novas unidades nos Estados Unidos. E quando a gente olha no gráfico da esquerda, a gente vê que eles também, o número de emissões de permits também baixou bastante com essa subida de juros em 22, o que nos mostra que a oferta futura também vai ser menor do que poderia ser. Um outro fator que para a gente aqui na Ativora é muito importante é a saúde do mercado de locação. E o mercado de locação e o mercado de aquisição de imóveis residenciais, eles têm uma certa competição entre si. Se a pessoa compra, ela não está alugando. E se ela não tem condição de comprar, ela acaba indo para o aluguel. E no gráfico da direita, o que a gente vê é essa relação entre o aluguel médio e uma parcela de financiamento média. Então, o que a gente nota é que na linha laranja, você teria esse custo mensal do aluguel e na linha mais escura a gente tem o custo mensal dessa parcela de financiamento. E mesmo com uma queda de juros, não é esperado que a parcela fique abaixo do valor do aluguel. Portanto, você ainda vai ter muita dificuldade nos Estados Unidos para adquirir uma casa própria e o mercado de locação, que nos interessa bastante aqui, vai continuar com bastante saúde, porque as pessoas simplesmente não estão conseguindo comprar. Seja porque os juros ainda estão muito altos e não vão cair mais como já foi no passado, a zero, e seja porque o próprio custo das residências não parou de subir nos Estados Unidos. Então isso mostra que vai ter sim esse deslocamento para o mercado de locação, muito pela diferença entre a parcela mensal do financiamento e a parcela mensal do aluguel. E esse último gráfico mostra como esses preços vêm evoluindo e por que tem sido tão difícil se comprar casas nos Estados Unidos. Então esse é um preço médio das unidades residenciais existentes, negociadas nos Estados Unidos, e a gente vê que ele não para de subir, passando de um pouco mais de 300 mil dólares para quase 430 mil dólares, 415, um pouco de sazonalidade, porque as mudanças lá são no verão e no final do ano escolar, mas uma clara tendência de alta no preço dos imóveis, o que para muita gente inviabiliza a aquisição e essas pessoas acabam indo para o mercado de locação. Entrando especificamente agora no setor de multifamily, apartamentos, especificamente para aluguel, então multifamily é aquele prédio inteiro de apartamentos para locação. A gente tem aqui no primeiro gráfico os cap rates, que é o retorno não alavancado desse tipo de ativo.
no gráfico da esquerda, historicamente, e uma projeção feita pela própria Tilray aqui interna. E no gráfico da direita a gente vê um pouco mais focado como a gente vai ter a nossa expectativa aí de uma abertura, né, dessa boca entre o custo de financiamento, que é a linha laranja, e os cap rates, o retorno dos imóveis. Para a gente isso é um momento bem interessante, né? Isso vai se repetir em outros segmentos também, que é um momento que a alavancagem começa a beneficiar o retorno total dos ativos. E a gente vê aí que, como eu comentei na parte macro, o mercado imobiliário privado ele demora um pouco mais para reagir a essa queda e a gente espera aí que o preço dos imóveis demora um pouco a voltar a subir, cerca de um ano e meio, que é uma ótima janela para a gente voltar a adquirir propriedade nesse segmento. Um pouquinho das métricas operacionais do setor de multifamily, a gente traz no gráfico da esquerda a taxa de ocupação e no gráfico da direita o aluguel médio, né? Então a gente viu aí que esse é um segmento muito estável, né, residencial, tem uma demanda bem perene, e a gente viu aqui na pandemia e no pós-pandemia, a gente teve um aumento aí de ocupação para cerca de 97% e agora um pouco de queda devido às entregas de prédios muito forte em 2024, prédios que começaram a ser construídos em 2021 e que agora estão sendo entregues. Isso fez com que a ocupação tenha caído um pouco, mas ainda em patamares saudáveis, né, 94%, e a gente espera que ela volte aí para cerca de 95%, que é a ocupação histórica. Os aluguéis também subiram muito forte, né, nos Estados Unidos. A gente vê aí uma subida pós-pandemia bem importante. Atualmente, um pouco mais estável, justamente por esse mesmo movimento de maior oferta em 2024, mas a gente espera que isso volte a crescer, os aluguéis voltem a crescer em cerca de 2,5%, 3%, 4%, dependendo do mercado, que é um crescimento saudável. Como eu comentei, né, então a gente está vendo em 2024 um volume de entregas grande, e isso é mostrado nesses dois gráficos desse slide. Então, o gráfico de cima, na linha mais escura, a gente tem o Construction Starts, né, então o número de unidades que começaram a ser construídas, e na linha laranja, o Construction Completions, então as unidades entregues. Como a gente nota, eles são gráficos muito parecidos, mas com cerca de 2 anos de deslocamento entre um e outro, que é mais ou menos o prazo que demora para construir um multifamily, 2 anos, 2 anos e meio. Então a gente nota que, enquanto a linha preta já despencou o número de novas construções iniciadas, a linha laranja ainda está bem alta, né? Então cerca de 550 mil unidades nesse tipo de apartamento, né, multifamily, sendo ainda entregues. Como as construções caem, a gente também espera que agora as entregas também caiam e isso também é refletido no gráfico de baixo, né, que é uma projeção da CBRE, para o volume de entregas em multifamily. Então a gente vê que de fato 2024 é o ano recorde e 2025 em diante isso tende a cair e 2026 a 2028 a gente vê um número até abaixo da média histórica dos últimos 10, 15 anos. A gente aqui tem bastante experiência com multifamily e a gente sabe que tem uma demanda forte e, especialmente a partir de 26, vai ser um bom momento para a gente ter entregas de multifamilies nos Estados Unidos, que é quando você vai ter pouca concorrência, quando você estiver entregando essas unidades a mais a partir de 26. E nesses dois gráficos aqui a gente traz a oferta e a demanda, que acaba mostrando um pouco dessa dinâmica que a gente viu nos gráficos anteriores, né? Então, aqui a oferta e a demanda medidas como um percentual do inventário atual em pés quadrados, metros quadrados. Então a gente vê que a oferta veio crescendo de multifamilies desde 2010, 2011 e atingiu aí um pico agora em 2024. A demanda, ela vinha bem, sempre teve uma boa demanda a partir de 2010, mas teve um pico de demanda no início da pandemia aí, 20, 21, 22, e depois uma queda e agora também uma nova recuperação em 24. Então a gente espera que seja um segmento que vá se estabilizar depois que essas entregas de 24 forem absorvidas e a partir de então a gente tem um segmento crescendo de forma mais estável e com essa dinâmica entre oferta e demanda mais alinhadas. Um dos motivos para isso é porque a gente vai ter aí dificilmente uma repetição do que aconteceu em pandemia, pós-pandemia. O custo dos materiais aumentou bastante, o custo das construções aumentou, então uma oferta mais saudável e uma demanda crescendo de forma mais orgânica. Então, para concluir a nossa visão para o segmento de multifamily, né, é uma visão positiva no geral, a gente gosta bastante, tem fundamentos muito fortes, muito sólidos, mas a gente é um pouco mais cauteloso no curto prazo, né, então 1 a 2 anos, especificamente por causa desse maior volume de entregas em 2024. É um bom momento para adquirir propriedades que talvez estejam passando por algum estresse, então algum developer que precisa vender ou precisa refinanciar e os juros ainda estão um pouco mais altos, ele não vai conseguir refinanciar a propriedade, vai precisar vender e talvez com algum desconto. Então,
é uma possibilidade que a gente vê para o curto prazo, mas operar num mercado que está tendo muita oferta costuma ser um pouco mais difícil, né? Então, a gente é mais cauteloso no curto prazo e a gente é bem mais otimista no longo prazo. Também é importante notar que essa é uma realidade muito local, cada mercado é um mercado e a gente vê mercados de multifamily em que tem muita oferta e outros que tem pouca oferta. Então, depende muito de qual mercado a gente está falando, tem que ser muito cauteloso e tem que saber onde você está entrando como investidor. Entrando no segmento de single family, é um segmento que a gente gosta bastante, né? A single family, essa casa unifamiliar, ela é o produto preferido do americano típico, né? Então, em geral, é onde o americano gostaria de morar, né? Então a opção da maior parte dos americanos é o single family, e isso dá uma dinâmica muito interessante para esse segmento. Nesse primeiro slide a gente traz os cap rates históricos e os cap rates que a gente projeta, e também a gente vê aí essa boca se abrindo entre retorno do ativo e custo de financiamento, o que faz com que essas alavancagens se tornem cada vez mais positivas e que também representa uma boa janela de entrada agora nesse segmento. Um pouco das métricas operacionais, a gente tem aí no gráfico da esquerda a taxa de ocupação e no gráfico da direita o aluguel médio. A gente vê aí um segmento muito saudável, né, do ponto de vista do investidor, né, a ocupação muito alta, cerca de 97%, e o aluguel subindo bastante, um pouco abaixo de $2.400 na média do país. Esse é um setor que é muito dominado por pessoas físicas ainda e tem cada vez mais se profissionalizado, sendo olhado por investidores institucionais como um segmento a investir mesmo. Então tem sido criados muitos portfólios de single families, fazendo aí esse pool de casas que são alugadas e geridas de uma forma um pouco mais profissional. Entrando aqui um pouco na questão de oferta e demanda, a gente também teve aí pós-crise uma queda bem grande da oferta de single families nos Estados Unidos, e ela veio crescendo aí de forma saudável, e a gente olha no gráfico da direita a demanda também acima da oferta, o que mostra aí, o que explica, né, essas métricas operacionais bem robustas para o segmento. Esse é um segmento que a gente gosta bastante, então a nossa visão para ele é muito positiva, um pouco porque é um fenômeno social mesmo, né? As pessoas gostam de casa assim, de single family, elas querem, é o sonho americano, né? A pessoa ter a casa, 2 carros na garagem, jardim na frente, jardim atrás, piscina. Então, assim, esse é um segmento que a gente gosta bastante porque é o segmento que as pessoas gostam de morar. E como a casa nos Estados Unidos, a moradia nos Estados Unidos está muito cara e os juros ainda estão, de certa forma, elevados, mesmo que quando eles baixarem, ainda vão continuar um pouco elevados, a gente acha que muita gente que quer morar, famílias e tal, não vão conseguir e vão acabar indo para o aluguel dessas casas. Então, é um segmento que a gente vê com muito bons olhos, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, e que a gente está sempre buscando oportunidades também para investir.